Olá, meu nome é Rex e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como esse. E vamos lá! E hoje eu vou te levar para um mistério que rima com riso. Ramon Valdez, Dom Ramon, nomes que no México tem tradição, e para nós brasileiros são segredos de uma diversão. E ele emerge como Seu Madruga, na tela uma figura que cativa e intriga. No Chaves uma comédia que nunca se abriga. E hoje vamos adentrar nesse enredo, onde o humor e o carinho se misturam com um toque de mistério. Ramon, o talentoso e querido na família dos Valdez, isso era o pedido. Irmãos como Herman e Emanuele, todos juntos faziam a plateia dar risada de um jeito tão dele. Mas por trás das risadas, há mistérios a desvendar, segredos que a história guarda às 7 chaves. Então recrujem e segurem a emoção, pois essa é a história do nosso eterno Seu Madruga, o mestre da comédia e da emoção. E hoje desvendaremos o enigma que oculta a partida do eterno Seu Madruga, Ramon Estevão Valdez de Castilho. Ou Ramon Valdez, herdeiro de uma saga de artistas que dançava nos palcos com seus irmãos Herman, Emanuele e Antônio, numa rima hilária que conquistava o público. Na família Valdez, a tradição de apelidos era como uma melodia, uma sinfonia de risos em cada apresentação. Mas agora o riso dá lugar à saudade, e a razão para o silêncio sobre a morte desse incrível ator permanece um mistério. A comédia que encantou gerações tornou-se um capítulo enigmático, e hoje vamos explorar essa trama, onde rimas se entrelaçam com a história, buscando entender por que o fim desse espetáculo foi tão sutil e misterioso. E o personagem de Ramon, ou como era carinhosamente chamado, Monte, trazia consigo um DNA especializado em comédia. Com sua habilidade única, não foi difícil para Ramon iniciar seus primeiros trabalhos em agosto de 1968. E ele embarcou nos domínios televisivos ao lado de ninguém menos que Roberto Gomes Bolano, o inesquecível Chaves, no programa hilário intitulado Los Super Reunidos na Mesa Quadrada. Uma pérola que curiosamente não fez eco no Brasil. Enquanto Los Super Reunidos da Mesa Quadrada ficou esquecido por aqui, Chaves, é claro, conquistou o coração em toda a América Latina, nos Estados Unidos e até mesmo em algumas partes da Europa. Monte, com sua pitada única de humor a rimar, deixou sua marca no universo cômico da televisão. E uma curiosidade paralela sobre o nome do seriado é que ele tinha diferentes títulos dependendo do lugar que era exibido. El Chavo del Ocho ou simplesmente El Chavo no México, e na maioria dos países de língua espanhola. O Chaves em Portugal era Chico del Bote, na Itália e no Brasil o famoso Chaves. Já o personagem de Valdez na versão espanhola era Dom Ramon, e para nós, com permissão de usar novamente a expressão o eterno Seu Madruga. E ele fazia o pai da garotinha Chiquinha, protagonizada por Maria Antonieta de las Neves. O personagem vivia em constante conflito com Dona Florinda por causa do filho dela, lembrando que Kiko sempre o atazanava. E também em situações hilárias com o personagem principal, o Chaves, vivido por Roberto Gomes Bolano. Inclusive Bolano e a parte da turma do Chaves não compartilhavam somente esse programa. Havia também Chapolin Colorado, o super-herói atrapalhado e desastrado, e ainda por cima medroso. Nele Valdez interpretava o pirata Alma Negra, líder de um bando sem escrúpulo que não hesitava em fazer a maldade. E é claro, tudo isso sem deixar de lado o toque de comédia. E assim como em Chaves era um principal chamativo do programa, e apesar de seu talento ter sido realmente reconhecido no seriado, Valdez fez vários outros filmes e novelas anteriormente, totalizando mais de 90 trabalhos, todos feitos entre os anos de 1949 e 1986. Curiosidades à parte, Seu Madruga pode não ter a aparência de um modelo nos episódios do programa. No entanto, por volta dos anos 50, ele possuía o ar de verdadeiro galã, levando em consideração os conceitos da época, é claro. E todas as pessoas que conviviam com Valdez, na frente e por trás das câmeras, sabiam de seu vício, o qual ele reconhecia ser mais forte, o cigarro, e o segundo dizia o próprio, eram as mulheres. Claro que em tom cômico, mas a maldade sempre surge, como não poderia deixar de ser. Devido ao infeliz comentário da atriz Florinda Mesa, a esposa de Roberto Bolano, intérprete de Dona Florinda, deu-se início ao boato de que ele tinha problemas com droga. E tal boato foi desmentido por Carmen Valdez, filha de Ramon, que disse: "Não, eu vivi com ele 27 anos, eu teria sabido. Saudações." E essa foi a resposta dela a uma pergunta feita por um fã no Twitter de Edgar, que fazia seu barriga. Mas o cigarro, esse sim, por muitos anos foi um companheiro inseparável do ator. Infelizmente fumante ativo, Valdez era o único que fumava nos estúdios e durante as gravações, e como pode ser visto em alguns episódios do Chaves. E naqueles tempos, o ato de fumar não era algo tão condenado e muito menos vigiado como hoje.
pois ainda não havia estudos concretos que colocavam o cigarro como um dos grandes vilões para a saúde. E mesmo que houvesse alguma pesquisa fazendo essas referências negativas, a publicidade com a nicotina era o que mais aumentava o faturamento dos meios de mídia, inclusive dos cinemas, e talvez dezenas de cenas em que se vê seu Madruga fumando no seriado. Até mesmo o professor Girafales, que era vivido pelo ator Rubens, falecido em 2016, costumava fumar charuto durante as aulas. Rubens, inclusive, costumava fumar charuto fora das gravações. Emílio Azcárraga, então presidente da Televisa, emissora mexicana que produziu o seriado, chegou a emitir o ofício proibindo o uso de cigarro no interior dos estúdios, ameaçando de demissão quem o fizesse. Contudo, essa mensagem parece não ter sido direcionada a Valdez, que continuou a fumar normalmente durante as gravações e fora delas. E de fato, Emílio e Valdez eram muito amigos fora da televisão, e isso influenciou na permissão exclusiva, sem dúvida. Em 1979, Valdez deixou as gravações do programa de Bolanos e foi passar um tempo com sua família. Coincidentemente, Roberto Bolanos naquela época e Florinda Mesa iniciaram um relacionamento. E sobre essa saída, comenta-se que na ocasião, Valdez teria pedido um empréstimo para quitar sua casa, que foi negado. Sua saída coincidiu com a do seu amigo Carlos Villagrán, intérprete de Kiko. Villagrán teria deixado o programa de Bolanos por causa de algumas divergências com o ator, apenas alguns meses depois da saída de Valdez. E de acordo com o filho de Valdez, o pai não teria ficado satisfeito com os rumos do programa, onde já não trabalhava com a mesma disposição. E após deixar a televisão, Valdez teria sido convidado para trabalhar em um circo, que ele prometia pagar um bom salário. E com as necessidades financeiras batendo na porta, ele acabou aceitando a oferta. 2 anos depois, Valdez voltou a trabalhar com Bolanos e a equipe em Chespirito, que tinha os mesmos moldes do Chaves, mas nada voltaria a ser como era antes. Há boatos de que ele e Florinda não se davam muito bem no programa, e ele, querendo evitar problemas com o amigo Bolanos, saiu novamente do programa no mesmo ano que havia retornado, em 1981. E foi no ano de 1982 que veio a notícia mais bombástica de sua vida. O ator descobriu que estava com câncer, muito provavelmente em decorrência do seu hábito. No entanto, ele não parou nem por um momento, nem de fumar, nem de trabalhar. Mesmo cada vez mais magro e aparentemente mais debilitado, ele continuou a fazer shows por todo o México e Venezuela, sozinho ou acompanhado com Villagrán, que também não fazia mais parte do seriado Chaves. Em 1985, devido ao avanço da doença, Valdez foi submetido a uma cirurgia bastante delicada, na qual teve que retirar 2/3 de seu estômago, que havia sido tomado pelo câncer. O que não se sabia ainda é que a doença havia avançado com metástase, atingindo sua médula espinhal, e Valdez já não tinha mais esperança, mas mesmo assim continuava cômico. E quando conseguia, sem deixar abater pela doença, ainda fazia algumas apresentações. Mas cuidados paliativos foram prestados, até porque Ramon Valdez não era alguém de se entregar tão facilmente. Em 1987, ainda mais debilitado, atuou com Villagrán no programa Frederic, no qual Ramon fazia o papel de Dom Monte, que era dono de um bar. E com a baixa audiência do programa, o ator o deixou após a primeira temporada. Curiosidade, o último capítulo da temporada foi gravado em um cemitério, cuja cena mostra Valdez passando pelo portão de entrada. E esse, na verdade, foi também o último programa gravado por ele. Só que também o homem era teimoso, e mesmo em estado terminal, Valdez não deixou de fumar. Se é que você chegou a imaginar isso. Talvez ele não visse mais razão para parar, já que seu estômago e sua médula estavam tomados pelo câncer. Ramon Valdez, seu Madruga, deixou esse plano no dia 9 de agosto de 1988 e foi enterrado na cidade do México. Ele deixou 10 filhos e 3 ex-esposas, e além de um legado em que a comédia, a força e a alegria de viver não deixam de fazer parte. E no momento do adeus, Angeline Fernandes, a inesquecível Dona Clotilde, ou Bruxa do 71, foi a única colega e amiga presente no velório. Os outros considerados amigos, como Villagrán, Aguirre e Vivar, não puderam comparecer devido a compromissos em shows internacionais. Quanto aos motivos de Florinda Mesa e Roberto Bolanos não estarem presentes, são assuntos que dispensam comentários. No entanto, o que realmente importa é que no coração dos fãs ficaram gravados momentos de risada proporcionados pelos episódios. Mesmo para aqueles que assistem repetidas vezes, a magia continua e a diversão persiste, como se cada piada fosse contada pela primeira vez. E ao nos despedirmos de Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, mergulhamos nas risadas e nos mistérios que ele trouxe aos nossos corações. Seu humor inigualável e sua teimosia cativaram gerações. E sua partida deixou saudade, mas também um legado de alegria que continua a ecoar em cada cena assistida. Seu Madruga não era apenas um personagem, era a encarnação do riso, um mestre da comédia cujo brilho persiste em nossas memórias. Em meio aos enigmas da vida,
ele nos ensinou a encontrar alegria, mesmo nos momentos mais desafiadores. Que a estrela cintilante de Seu Madruga continue a iluminar o céu da comédia, recordando-nos que o riso é uma ponte que une o passado, presente e o futuro. E em sua homenagem celebremos as gargalhadas eternas que ele nos presenteou. Descanse em paz, Seu Madruga, e obrigado por cada riso.